E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a gente aqui novamente, professor Guilherdes, para conversar um pouquinho com vocês a respeito das questões constitucionais que estão envolvidas no direito ambiental. Veja que a nossa Constituição é a primeira da nossa história constitucional a tratar especificamente da questão ambiental. Por isso mesmo, alguns autores, melhor dizendo, alguns profissionais, autores do direito não, mas outras pessoas voltadas, de outras áreas do conhecimento, muitas vezes pensam equivocadamente que a nossa Constituição trata do meio ambiente apenas lá no artigo 225, que diz isso que vocês estão vendo aí, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É um capítulo importantíssimo que se resume em um artigo, que é o 225, que nós já falamos, e que, dada a sua importância no contexto constitucional, a gente vai vendo em vários outros lugares que realmente as pessoas acabam confundindo as coisas. Mas veja só, antes da gente continuar, nós vamos mostrar a vocês um outro aspecto, principalmente para quem não é da área do direito. E aí a gente fala a respeito dessa questão da hierarquia das normas no Brasil. E a gente vai falar um pouco por causa do pessoal que não é da área de direito que vai ter acesso a esse vídeo aqui. Então, no topo da hierarquia das nossas normas, nós temos a Constituição. Junto com a Constituição, claro, as emendas constitucionais que vieram depois da edição da nossa Constituição em 5 de outubro de 1988 e que integram o texto constitucional. Logo abaixo dela, nessa hierarquia, nós temos as chamadas leis ou normas gerais infraconstitucionais. Que aí nós temos as leis complementares e as leis ordinárias, que elas são oriundas da função típica do Poder Legislativo, ou seja, vem do Congresso Nacional, mesmo que a iniciativa seja do Poder Executivo, mas a tramitação delas se dá no Parlamento. E nós temos outras normas que vêm do Poder Executivo, mas que precisam de uma deliberação do Poder Legislativo. E aí a gente vê as leis delegadas, em que o chefe do Poder Executivo ele pode editar essa lei de acordo com os contornos ou os limites que já são fixados, acabam sendo fixados pelo Congresso Nacional. Nós temos as medidas provisórias que, em caso de relevância e urgência, elas são publicadas pelo Poder Executivo e que precisam passar pela deliberação do Poder Legislativo, porque senão elas perdem o seu vigor. E nós temos ainda vigentes decretos-leis que foram editados antes de 5 de outubro de 1988, que também vinham do Poder Executivo, e se o Poder Legislativo não deliberasse a respeito deles, eles continuavam valendo. Mas não deixa aí de ter essa participação, mesmo que omissa, do Poder Legislativo. Tá bom? Então nós temos aí logo abaixo, dentro dessa hierarquia. Depois disso, é necessário que o próprio Poder Executivo ele acabe melhor explicando, digamos assim, a forma como se aplicam essas leis mais gerais. E aí, como é que o Poder Executivo faz a respeito, para cumprir esse dever? Decretos, resoluções, instruções normativas, vários atos regulamentares que podem ser editados. E depois disso, nós vamos ver, digamos assim, no dia a dia, como é que vários instrumentos eles vão sendo elaborados, claro, de acordo com essas normas que são editadas. Então, você tem sentenças judiciais, que a gente costuma dizer que faz lei entre as partes. Nós temos os contratos, vários atos e negócios jurídicos que são realizados pelas pessoas e que regulamentam aquelas situações mesmo em que as pessoas se encontram envolvidas. Tá? E a gente fala isso justamente para vocês compreenderem, e não causar confusão na cabeça de vocês
quando diz respeito, quando alguém fala, o decreto fala tal isso, a resolução do CONAMA faz tal coisa, a resolução do CEPRAM, a resolução do Conselho Municipal, né? Como é, a quem elas atendem, a quem elas devem obedecer. Então, a gente compreende essa hierarquia aqui, justamente para a gente não ficar perdido nessa situação, tá bom? Vamos continuar. E aí, a gente tem aqui uma citação de José Afonso da Silva, que é um autor consagrado na área do direito constitucional, que ele vai falar justamente desse aspecto de a nossa Constituição ser uma Constituição eminentemente ambientalista. Por quê? Porque, para além do artigo 225, nós vamos encontrar vários aspectos que são regulados pela nossa Constituição e que são de interesse ambiental, ou então tem realmente o condão, né? Tem a expectativa de proteção do meio ambiente. É daí que a gente costuma falar que existem expressões que são explícitas em relação ao meio ambiente, que é quando se fala, né? Quando você encontra lá a expressão meio ambiente. E você tem menções implícitas da Constituição quando você encontra ali algum tipo de regulamentação, né, quando toca em aspectos que são de interesse para o ambientalismo. Então, a gente pegando aqui, né, José Afonso da Silva vai dizer o quê? Pode dizer que ela é uma Constituição eminentemente ambientalista. Assumiu o tratamento da matéria em termos amplos e modernos. Traz um capítulo específico sobre meio ambiente, inserido no título da ordem social, que é o capítulo 6 do título 7. Mas a questão permeia todo o seu texto, correlacionada com os temas fundamentais da ordem constitucional. E é daí que a gente tira realmente essa ideia, né, do ambientalismo da nossa Constituição. E se vocês lerem ela de cabo a rabo, vocês vão se surpreender com aquilo que vocês podem encontrar. Claro, quando a gente fala a respeito disso, nós estamos tendo uma ideia bem alargada de meio ambiente, que vai para além dos seus aspectos naturais e atinge os aspectos sociais que estão ligados a essa questão. Então, a gente fala da questão urbana, nós falamos a respeito da dignidade da pessoa humana, de políticas públicas e por aí vai. Tá? Os bens da União, os bens dos estados. E quando a gente vai encontrar isso, as competências e a própria estruturação do Estado. Então, quando a gente vai encontrar isso, a gente diz, poxa, que coisa impressionante, como foi a elaboração e aprovação da nossa atual Constituição. Mas vamos levando, né, ainda e vamos continuar com a nossa mensagem. Quais são os temas que são eminentemente ambientais, explicitamente ambientais, ou são implicitamente, ou seja, são de interesse ambiental, que nós podemos encontrar na nossa Constituição? Olha, desde o artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, nós vamos ver o artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós vamos falar lá nas exposições a respeito dos direitos laborais, nós vamos encontrar a menção ao meio ambiente do trabalho, também lá quando fala das competências do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, meu amigo, minha amiga. Nas competências do SUS também fala a respeito de proteção ambiental e incluído aí o meio ambiente do trabalho. Nós vamos encontrar também aspectos ambientais quando se fala a respeito dos bens dos entes federativos, mais especificamente quando fala a respeito dos bens da União e dos estados. Quando se fala das competências dos entes federativos também, né, tanto competência legislativa, quanto também as competências administrativas. E para regular isso aí, inclusive, existe uma lei, hoje, que é uma das leis mais importantes que nós temos no âmbito do direito ambiental, para fins, né, de relacionamento e atuação desses entes federativos, que é a Lei Complementar 140, que veio por força de um mandamento do artigo 23 da Constituição. Nós vamos encontrar ainda, dentro da política agrária e da política urbana, quando fala principalmente a respeito da função social da propriedade. Na política agrária, quando ele coloca lá
determinadas condições para o cumprimento da função social da propriedade rural, e entre eles está lá a proteção dos recursos naturais. E na política urbana, que fala a respeito, né, da forma como o município ele administra o próprio território e faz lá a menção expressa ao plano diretor da cidade. E aí, a propriedade urbana, ela cumpre a sua função social quando ela está de acordo com o que está dito no estatuto, ó, estatuto da cidade, que nada no plano diretor da cidade, tá? A Constituição, ela vai também falar a respeito de patrimônio cultural. E aí, quando fala de patrimônio cultural, para além do que a gente, né, da nossa história, que é do patrimônio histórico, do patrimônio imaterial, ela vai também dizer que vai falar de alguns elementos da natureza que também fazem parte do nosso patrimônio cultural. Está lá no artigo 215 da nossa Constituição. Na ordem econômica, a proteção do meio ambiente é um dos princípios da ordem econômica no nosso país, que está lá a partir do artigo 170. E nós vamos dar uma puladinha aqui na ordem social, onde está o artigo 225 da nossa Constituição, e vamos também parar lá na política indigenista, quando vai, de maneira geral, falar a respeito da proteção dos modos de vida e da cultura dos nossos povos originários. Tá certo? Vamos continuar aqui, e aí a gente vai fazer esse resuminho aqui do nosso artigo 225, que ele está lá, né? Ele compõe um capítulo específico, que é o capítulo do meio ambiente. Ele está inserido no título da ordem social. Ele se materializa em um único artigo, que é o artigo 225, e esse artigo ele é composto de 7 parágrafos, e o primeiro parágrafo, que fala a respeito da ação estatal, ele está dividido em 7 incisos. Então, só para a gente ter uma ideia aqui do que é que falam esses parágrafos do artigo 225, o primeiro parágrafo ele vai falar a respeito de deveres do poder público. O segundo parágrafo ele vai falar a respeito da atividade de mineração. O terceiro parágrafo ele fala sobre responsabilidade por danos ambientais. E aí entra aquela história, né, da responsabilização civil, penal e administrativa, quando uma pessoa ou um empreendimento qualquer causa danos ambientais. O parágrafo 4º fala a respeito de ecossistemas que são considerados patrimônio nacional, ecossistemas e também biomas, já que vai falar a respeito da floresta amazônica e também da Mata Atlântica, que são biomas importantes do nosso país. O parágrafo 5º fala a respeito de indisponibilidade de terras públicas que tenham importância para a preservação ambiental. E o parágrafo 6º da atividade nuclear, fixando de uma vez por todas a competência federal para tratar de tudo que diz respeito à questão de atividades nucleares. E o parágrafo 7º, que é um parágrafo polêmico, que fala a respeito de atividades desportivas com animais, claro, falando ainda de lei que regulamente essa questão, mas admitindo a realização de atividades desportivas com animais, levando-se em conta aí que algumas delas podem ser consideradas patrimônio cultural. Tá bom, gente? Ditas essas coisas, a gente vai se despedindo aqui desse resuminho que a gente faz a respeito da Constituição e o nosso meio ambiente. Não deixe de curtir o nosso canal, ativar as notificações e também seguir a gente nas redes sociais, @Prof. Guilhardes, e também o nosso projeto Quital Ambiental, o @Quital Ambiental, e também o canal do YouTube do Quital Ambiental, tá bom? E eu sei que você vai continuar nos seguindo, então, vem contigo.